Fala pessoal, professor Thiago Reinaldo. Nessa aula nós iremos discutir especificamente Carb Up e fisiculturismo. Então, primeiro, o que é Carb Up? Quais são os objetivos do Carb Up? Como que eu posso talvez manipular o Carb Up, pensando aí nas categorias do fisiculturismo? Qual é o impacto do Carb Up no físico do meu atleta e talvez até na saúde do atleta? Então vai ser uma aula bem interessante. Pega papel e caneta e vamos para a nossa aula. Então, quais são os objetivos do Carb Up? Então, a gente já discutiu sobre isso. Então, só para relembrar, aumentar a síntese de glicogênio. Então, aqui em algumas categorias, como um bodybuilder, isso vai deixar aqui o físico mais hard, né, mais agressivo, o que essa categoria permite. Maximizar o X-taper ou V-taper. Lembra que a gente falou também a gente falou de finalização, de ajustes finais, que essas estratégias do Carb Up especificamente vai ser justamente para tentar encaixar o máximo atleta na categoria. Então aqui a gente tem um atleta, um Woman's Physique, né, lembrando um X aqui, um X-taper com máxima perfeição estética. Aqui a gente tem um atleta da Class Physique, por exemplo, encaixado na categoria aqui com um abdominal bloat. O que significa isso? Uma cintura abdominal preservada, uma silhueta preservada, o que justamente a categoria dele pede. Ou um V-tape aqui na categoria da Body Fitness. Então, os objetivos do Carb Up é justamente melhorar essa qualidade de pele, melhorar esse nível de separação muscular, esse nível de tamanho dos músculos dentro especificamente de cada categoria. Então, aqui a gente vai começar a ver alguns trabalhos que trazem o papel desse carboidrato não somente no fisiculturismo, mas na performance de maneira geral. Então, o carboidrato ele pode ser classificado como sinalizador. Então, entenda, a sinalização da utilização de carboidratos, ela vai ser dependente, ou seja, ela vai depender exclusivamente da minha demanda e do meu objetivo principal. Então, por exemplo, um indivíduo aqui que passa o dia deitado, se alimentando mal e jogando videogame, provavelmente esse indivíduo vai ter uma baixa demanda. Então, imagina o carboidrato como se fosse uma espécie de sensor de energia. Então, se o teu gasto de energia vai ser baixo, a tua ingesta também é para ser baixa. Só que na prática, o que acontece? Eu tenho uma baixa ingesta energética, um baixo gasto energético, e uma alta ingesta calórica, ou seja, é justamente o contrário. E essa é uma das razões porque que a gente tem tantas pessoas com obesidade. Na verdade, é uma das razões, né? Não pode resumir a obesidade somente a ingesta calórica, mas é uma das razões. Por quê? A gente tem uma alta facilidade de consumir alimentos com alta densidade calórica e o nosso gasto de energia é relativamente baixo. E se a gente for pensar, a conta não fecha, porque hoje, em pleno 2022, a gente tem muitas pessoas fazendo exercício, ou seja, a quantidade de pessoas que fazem exercício ela aumentou consideravelmente e mesmo assim os índices de obesidade não param de crescer, ou seja, a conta ela não fecha. Então existem vários fatores que vão influenciar nessa relação de demanda e de gasto calórico. Então essa aqui é a primeira situação. A segunda situação é uma demanda imediatamente aguda, ou seja, uma demanda de carboidratos que eu preciso ali na hora. Por exemplo, durante o treinamento. A gente discutiu na aula passada todo aquele processo de síntese de glicogênio, que a molécula precisa ser energizada, aí nós temos reações de fosforilação, reações onde o UTP vai participar, até deixar o glicogênio altamente ramificado e altamente energético. Quando a gente pensa em musculação ou em treinamento de força, essa demanda de energia ela precisa estar rápida, disponível no músculo. Por isso que o músculo, ele produz o glicogênio, ele sintetiza o glicogênio para utilização própria. Só que aí vem um grande problema. Para a gente conseguir utilizar esse glicogênio no músculo, a gente precisa induzir esse processo de glicogênese muito, muito antes da sua utilização. Então, em média, aí, o carboidrato que a gente precisa utilizar para servir como pré-treino, entre aspas, não é o carboidrato que a gente faz a ingestão aí 30 minutos antes de treinar. Aquele carboidrato ali ele vai ter como função uma manutenção da tua glicemia e não necessariamente uma produção de energia durante o exercício ou fonte de substrato durante o exercício. Então, se eu vou para um treino de musculação, se eu vou fazer uma sessão de musculação, eu preciso ter estoque de glicogênio lá armazenado há 5 a 6 horas atrás. Ou seja, o meu pré-treino, o que é o meu pré-treino? É a minha primeira refeição que eu faço depois do treino. Então, a primeira refeição que eu faço depois do treino já considera o meu pré-treino do outro dia. Justamente por conta dessa demanda, dessa demora do processo de síntese de glicogênio até a utilização no outro dia. Então, no outro dia eu preciso ter esse substrato energético altamente disponível na minha musculatura. E eu tenho outra situação aqui, que é justamente sobre a demanda de reposição energética. Ou seja, existem algumas situações em que eu vou estar totalmente depletado, vou estar totalmente exausto, e eu preciso repor
esse substrato energético o mais rápido possível. A gente vai ver que essa aqui vai ser uma das grandes demandas do fisiculturista. Então, de acordo com a categoria, a gente vai ter estratégias para acelerar isso ou estratégias para retardar isso, para justamente tentar colocar o atleta no máximo de condicionamento no dia e na hora da competição. Então você vai perceber que não é simplesmente carbar o atleta. Ele está carbado no máximo do que a categoria dele pede na hora que ele vai subir. Então você percebe que não é tão simples assim a preparação de um atleta de fisiculturismo. Então a gente tem aqui os períodos de ingestão de carboidrato. Então eles podem entrar em vários aspectos. Então a gente tem a ingesta antes, durante e após o treino. Então a gente já comentou isso superficialmente em aulas anteriores. Então a gente vai entrar aqui especificamente no quesito glicogênio. Então aqui a gente vai começar a entrar nas estratégias que a gente tem nessa ressíntese de glicogênio, estratégias que não são novas. Então a gente tem trabalho já desde 2016, citando outros trabalhos que foram feitos lá na década de 60. Então quem começou a ver essa relação de glicogênio e exercício foi o pessoal da Escandinávia. Então eles começaram a perceber que quando se tirava o carboidrato, os indivíduos começavam a reduzir performance. E eles começaram a tentar identificar por quê. Até que começaram a estudar o glicogênio e viram que realmente tinha uma certa relação da molécula de glicogênio com a performance do exercício. Então, esse trabalho aqui ele aborda justamente isso. Então, esses autores aqui, Louisa Burke, Van Loon e John Hawley, são pesquisadores que trabalham com BCA, com síntese de carboidratos, então eles trabalham muito com a parte do metabolismo energético. Van Loon foi um dos primeiros pesquisadores a começar a estudar o metabolismo de aminoácidos. Então busquem aqui esses autores que eles são referências aí nas suas áreas, são referências mundiais. Esse trabalho que eu estou trazendo para vocês é um clássico da literatura. E olha que interessante. Aqui a gente começa a discutir estratégias dentro do fisiculturismo. Então olha quantas estratégias eu tenho para me utilizar pensando em um campeonato de fisiculturismo. Aqui o artigo discute estratégia de supercompensação nos esportes. Então, no ciclismo, na natação, no atletismo. E lembra do que eu falei para vocês? Essas estratégias, exercício em jejum, carb up, nada disso nasceu no fisiculturismo. O pessoal do fisiculturismo trouxe essas estratégias de outros esportes e começaram a ajustar essas estratégias para tentar obter o máximo de estética corporal. Então bora tentar entender. Então aqui a gente tem a supercompensação clássica de carboidratos. Então imagina aqui que aqui é a semana de competição. Então são os dias competitivos aqui. Então aqui eu tenho, por exemplo, 6 dias longe da competição até o dia da competição. Então imagina aqui que seja praticamente aqui de sábado, seja de domingo a sábado. Então aqui eu tenho 6 dias, domingo a sábado. Então imagina aqui que você vai começar a sua preparação no domingo. E aí o que geralmente é relatado? Você pode aqui fazer nesses 3 primeiros dias, então domingo, segunda e terça, quarta, quinta e sexta, até a pesagem aqui. Então você pode colocar uma quantidade abaixo de 2 gramas por quilograma de peso. Então, mais uma vez, não tem necessidade de você reduzir esse carboidrato. E mais próximo, aí, faltando 3 dias para a competição, você pode começar o processo de carb up, aí aumentando essa oferta de carboidrato entre 8 e 12 gramas por quilograma de peso corporal. Então você vai fazer sempre essa relação com o seu peso. Então você pega o seu peso e multiplica aqui, por exemplo, por 2, por exemplo, para você ver aqui quanto de carboidrato que você vai ingerir e você divide isso ao longo do dia. Então isso seria o período com baixo carboidrato, então você não iria zerar o carboidrato. E próximo da competição, você iria aí aumentar aí entre 8 e 12 gramas de carboidrato por quilograma por peso. Essa primeira estratégia é a mais clássica, é a mais conhecida e geralmente é que os atletas mais fazem. Aqui eu tenho uma estratégia modificada de carboidrato, onde os atletas fazem uma redução moderada dessas estratégias. A gente vai discutir cada estratégia, eu vou trazer exemplos práticos para ficar mais claro para a gente entender esse contexto. Então aqui eu tenho o load, o carboidrato load modificado, onde eu não preciso reduzir aqui a 2 gramas. Então, essa estratégia eu acho interessante, eu acho mais interessante para quem já é mais experiente, para quem tem um físico mais pronto, para aquele atleta que se conhece mais. Geralmente quem está nesse meio aqui, ó, é justamente aquele atleta que já tem um físico muito bom e já é muito casca grossa. Então ele já sabe que ele não precisa reduzir o carboidrato e ele já sabe também quando ele colocar o carboidrato, a resposta que o físico dele vai ter. Então essas estratégias mais extremistas aqui, ó, de reduzir muito o carboidrato, geralmente é um fisiculturista clássico. Geralmente é um Games Classic, é um Class Physique, ou até um atleta, um Men's Physique, sei lá, que vai tentar aí, um muscular physique que vai tentar aumentar ao máximo a muscularidade.
diferentemente do Men's Physique, né? O Men's Physique não vai fazer isso. Então, de acordo com a categoria, a gente vai adotar as estratégias. Então, aqui eu tenho uma dieta normal, onde não existe aqui uma variação dessa quantidade de carboidratos. Então, aqui uma média de 5 gramas por quilograma. Então, tanto no primeiro dia como no segundo dia, tanto no primeiro período como no segundo período é a mesma quantidade. Então, não existe aqui muita preocupação com essa variação. E aqui eu tenho o update carboidrate load, que seria basicamente o seguinte. Nessa primeira fase aqui, ó, eu não faria nenhuma manipulação, então geralmente os atletas zeram carboidrato ou deixam no nível muito baixo. E o que eles fazem para compensar? Eles vão reduzindo a carga total de treinamento. Ó. À medida que vai se aproximando da competição, o que vai acontecendo com a carga de treinamento? Ela vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. E aí, justamente quando ela reduz aqui praticamente 50% comparado com o basal aqui, ó, a gente vai aumentar aqui, em média, 10 gramas por quilograma de peso. Então, eu estou te mostrando 4 estratégias sobre manipulações de carboidrato. Independente da estratégia, olha para esse outro lado aqui, ó. Então, quantidade de glicogênio e o percentual de variação. Então, aqui, ó, pontinha preto pontilhado, ou contínuo, carboidrato modificado. A pontinha aqui, ó, pontilhado mais fininho. Aqui, ó, o load. Aqui o carboidrato clássico, onde eu venho com níveis mais baixos de glicogênio e aumento. Olha o que eles têm em comum. Todos vão conseguir aumentar a quantidade de glicogênio. Então, olha que informação importante. Qualquer estratégia que você faça aqui, ó, menos essa aqui, ó, normal diet, ó, você percebe que até o normal diet ele tem um leve aumento, ó, por conta da continuidade da dieta. Então, se você continua a manter o mesmo padrão e você não gasta essa quantidade de energia, você tende a manter ali os níveis muito próximos de glicogênio. Então, até aqui também existe um leve aumento, mas não é um aumento tão abrupto, ó, quando eu faço essas manipulações. Então, primeira coisa, o que os fisiculturistas fazem dessa retirada de carboidrato e colocada de carboidrato, não tira, coloca carboidrato, funciona? Sim. Tem evidência científica? Estou acabando de te mostrar. Então, tanto funciona como tem evidência científica. Então, o martelo está batido. Não sou eu que estou falando, tem vários outros trabalhos que já mostram isso. Então, o Carbap realmente ele é eficiente. Realmente, eu aumento aqui a quantidade de glicogênio, ó, muscular. E você pode me perguntar, professor, como é que a gente sabe que aumenta a quantidade de glicogênio muscular? São realizadas biópsias, e eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que fizeram com biópsia. Então, se coloca lá uma agulha gigantesca no vasto lateral, no quadríceps dos atletas, se retira um pedaço de tecido e se analisa lá quanto glicogênio tem antes e quanto glicogênio tem depois. Então, de cara, as estratégias funcionam. Agora a gente vai discutir qual estratégia talvez seja melhor pensando nas categorias. Então aqui eu tenho, ó, a supercompensação de carboidratos clássica. Então aqui é onde se vem com valores muito baixos aqui de carboidrato e se aumenta aqui abruptamente, ó. Então eu tenho um aumento aqui do percentual de praticamente 200% em relação à quantidade que eu tinha basal. E isso funciona. Só que a gente vai prestar atenção numa coisa. Essas relações que a gente tem aqui, ó, nessas quantidades, vêm desse carinha aqui, ó. Vem do rato. E aqui é uma limitação muito grande que a gente já tem nos livros de nutrição esportiva e nos livros de treinamento. Ou seja, a referência que a gente tem em bons estudos na área da fisiologia humana e até na área da fisiologia básica foram trabalhos que foram originados inicialmente lá com os nossos coleguinhas aqui, ó, os ratinhos. Então, por que foi feito com rato? Porque no passado não se tinha, né, acesso aí a técnicas que a gente pudesse utilizar em humanos, hoje se tem. E o ratinho aqui foi utilizado por inúmeros fatores. Primeiro, por procriação. Segundo, por conta de uma fisiologia. Segundo, por conta de um manuseio lá no biotério, na manipulação dos equipamentos. Existem inúmeras razões, inúmeras formas de como se fazer estudos com animais. Então, se você compra um remédio hoje numa farmácia, esse remédio inicialmente ele foi testado aí em animais e depois esse remédio é testado em humanos. Então, essa é a lógica e no fisiculturismo não é diferente. Essas estratégias, esses números que a gente tem, veio da fisiologia animal. Que números são esses, professor? A gente tem umas razões aqui, por exemplo, de cada grama de glicogênio puxar 3 moléculas de água. Então, olha de onde que partiu essa informação? Lá dos ratinhos. Depois, isso foi confirmado aqui em triatletas, em maratonistas, então indivíduos do endurance. Então, lembrem,
o treinamento de força comparado com a corrida, ele é uma criança ainda quando se compara o tempo de estudos que a gente tem na modalidade. Ou seja, os estudos nas áreas de corrida, de ciclismo, na parte do endurance, são muito mais antigos do que na musculação. Lembra, quando que houve o boom na área da musculação dos estudos científicos? Década de quê? Década de 80. Foi a década de ouro do fisiculturismo. Na década de 80 começou-se a estudar as variações das técnicas de treinamento. Por que isso aconteceu? Lembra que eu falei para vocês lá da treta, escola do alto volume e escola da alta intensidade, a nossa segunda aula desse curso. Então, se você não lembra, volta lá na aula do número 2 e dá uma revisada. Então, essa briga das escolas do alto volume e da alta intensidade foi muito bom, por quê? Porque tinha uma galera muito boa brigando, entre aspas, para provar que uma estratégia era melhor do que outra, e ao mesmo tempo a literatura científica começou a ganhar corpo. Começaram a estudar, olha, será se o argumento desse treinador tem fundamento? Vamos analisar. E a partir disso, bons estudos surgiram e boas técnicas de treinamento surgiram. E na fisiologia não foi diferente. Então, aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa, um dado muito legal. Essa relação de 1 para 3, lembra que eu falei, vem do ratinho e vem do endurance, vem da corrida. A gente vai ter alguns problemas na hora de transportar essas informações para outras modalidades. Boa parte dos estudos você não vai ver estudos com fisiculturistas, você não vai ver informações específicas para fisiculturista. Então, primeiro que as pessoas não têm interesse muito grande de estudar essa modalidade. Se você já está aqui nesse curso, você já é uma pessoa diferenciada, porque você veio buscar informações de uma população altamente específica, que poucas pessoas no Brasil estudam essa população. Então, a gente tem muita dificuldade na hora de pegar essa informação e levar para a população do bodybuilder, quando não existem estudos específicos para a área. O que eu vou te mostrar aqui agora? Que essa relação de 1 para 3, quando a gente fala de indivíduos que estão desidratados, ela vem do endurance e vem do rato. Então, preste atenção. Eles pegaram ciclistas, então, mais uma vez, dificilmente a gente vai ver esses estudos com fisiculturistas. Então, aqui estão as características dos voluntários. Então, o que eles fizeram? Olha que estudo bem controlado. Então, os indivíduos aqui ficaram 24 horas sem fazer exercício, ficaram descansando. Então, eles foram lá no laboratório, fizeram um dia do experimento que eles iriam fazer. Depois, esses indivíduos eles foram padronizados em relação ao café, então todos ingeriram o mesmo café. Foi feita uma análise aqui de composição corporal, análise de gravidade específica da urina para ver grau de desidratação. Depois foi feita uma biópsia, ou seja, foi tirado lá um pedacinho de tecido desses indivíduos e eles colocaram os indivíduos para fazer esses 150 minutos de exercício de bike. Então os caras pedalaram lá 150 minutos. E aí o que foi observado? Depois que eles terminaram de pedalar, os dois grupos, né, eles fizeram biópsia. E aí foi dividido aqui na recuperação desses caras, um grupo que ingeriu 250 gramas de carboidrato e 400 ml de água, ou seja, a quantidade de água foi limitada, foi baixa, por isso que está aqui, ó, low. Então esse grupo low aqui, ó, foi o grupo que recebeu pouca água. E um grupo que recebeu a mesma quantidade de carboidrato, só que agora disseram assim, olha amigos, bebam quanta água vocês quiserem. Ou seja, full, livre, bebam à vontade. Então, foi feita essa análise desse momento aqui antes e foi feita uma análise aqui de biópsia depois e depois do mesmo jeito, composição corporal e gravidade específica da urina. Olha que dado interessante. Para exercício, barrinha branca aqui, ó, grupo que bebeu 400 ml de água, barrinha preta, grupo que bebeu muita água. Então, ó, antes do exercício e depois do exercício, olha a quantidade de água do músculo. Ela caiu. Ou seja, fazer exercício tira a água do músculo. Ponto. Isso acontece. Esse asterisco aqui, ó, significa diferença desse momento para isso. Aí eu venho para cá, ó, recovery, recuperação. Então, durante o período de recuperação, olha o grupo que recuperou mais a quantidade de água do músculo. O grupo que bebeu pouco ou o grupo que bebeu muito? O grupo pretinho aqui, ó, com diferença entre os grupos. Ou seja, parece que realmente ingerir mais água aumenta aqui a quantidade de água dentro do músculo. Beleza. Aí eu venho para cá. Concentração de glicogênio. Antes do exercício, glicogênio mais alto. Depois do exercício, o glicogênio cai. Tanto no grupo que bebeu pouca água, como no grupo que bebeu muita água. Aí eu venho para a recuperação. Ambos os grupos aumentaram o glicogênio, com uma leve tendência aqui, apesar de não ter dado diferença estatística, mas com uma leve tendência
para o grupo que bebe mais água. Agora a gente vem para a informação mais importante. Quando se pegou a quantidade de água para a quantidade de glicogênio que foi sintetizado, olha a quantidade de água para o grupo que bebeu 400 ml. 1 molécula de glicogênio para 3 de água. Olha a quantidade de água, de glicogênio, do grupo que bebeu muita água. 1 para 17. Ou seja, essa relação de 1 para 3 aqui, ó, é quando se oferece pouca água, porque parece que o glicogênio, lembra que a gente falou na aula passada? Todo aquele caminho da síntese da molécula de glicogênio, quando o glicogênio vai ser ramificado, ele é ramificado em água. É tão tal que o glicogênio ele é a junção de glicose, água e oxigênio. Por isso que o nome é glicogênio. Então eu tenho 3 estruturas, glicose, água e oxigênio, em um ambiente extremamente condensado. Então parece que quanto maior a quantidade de água que é ofertada para esse indivíduo aqui, ó, parece que maior vai ser essa relação entre água e glicogênio. Ou seja, reforçando ainda mais uma coisa que a gente já bate na tecla, que eu já falo há muito tempo. Não existe carb-up sem água. Não existe carb-up sem água. Então, se o teu atleta vai carbar, ele vai precisar de uma quantidade mínima de água. E eu vou te mostrar por inúmeros motivos. Pensando na glicogênese e pensando também no trato gastrointestinal. Então, quanto menos água você tiver no trato gastrointestinal, mais dor de barriga você vai sentir lá no backstage. Mais diarreia, mais desbiose, mais desconforto gastrointestinal. Então, não é muito difícil você encontrar atletas que relatam que sofrem de gases, de dores abdominais. Então pensem que essas dores abdominais não têm relação somente com nutriente, ela tem relação diretamente com o conteúdo hídrico também. Então foi um dado bem interessante, que foi uma das primeiras vezes que se mostraram uma relação de água para glicogênio aqui muito alta, coisa que até então na literatura não se tinha. Então, mais uma vez, aqui a gente tem todo o período da semana final de competição, então só reforçando, então se, aqui ó, carboidrato, né, quantidade de carboidrato. Se for aumentar a quantidade de carboidrato, programe de uma forma que no seu carb-up você tenha no mínimo também uma boa quantidade de água. Então aqui você não precisa também beber muita água, ou seja, você não precisa combinar todo o processo de carb-up com uma hiperidratação, porque até então você vai se sentir mal, beber muita água e comer muita comida, então isso não vai acontecer. O que eu estou dizendo é o seguinte, para você não ficar sem ingerir água quando você faz o carb-up. Não dá para você pensar nessa estratégia, nessa possibilidade. E aqui eu já te dou uma hipótese. Por que eu falo isso? Lembra que a gente falou da glicogênio sintase, que é a enzima principal, mas não é a única, na ressíntese de glicogênio? A glicogênio sintase ela é sensibilizada por 2 maneiras. Quando eu tiro o carboidrato, quando eu faço restrição de carboidrato, e isso já acontece quando o atleta entra no período pré-contest. Lembra que a gente falou de periodização? Que na periodização do fisiculturista, quando ele entra nessa fase final de competição, nessa semana final, o que é que ele faz com o carboidrato? Ele restringe o carboidrato. Então essa restrição de carboidrato aqui parece que já é suficiente para sensibilizar a glicogênio sintase. Então, primeiro ponto. O outro ponto, o estresse mecânico, a gente já falou disso também. A tensão que o músculo sofre, lembra quando a gente falou lá de estratégias básicas ou estrutura do treinamento de força, pilares do treinamento de força. Então aqui, a tensão mecânica na musculatura esquelética, ela parece ser um gatilho também para sensibilizar a glicogênio sintase. Lembra que no músculo a gente tem receptores de tensão, a gente falou lá de hipertrofia heterogênea, que parece que o músculo não se desenvolve da maneira igualitária, porque existem sensores localizados em regiões diferentes do músculo. Aqui não é diferente. Então nós temos o estresse mecânico aqui, ó, sensibilizando o glicogênio sintase. E aqui eu já te dou uma dica lá. A gente vai falar disso na aula sobre dicas na semana final de competição. Mas aqui eu já te adianto. Quando a gente for entrar na semana final de competição, se você tiver um grupamento muscular que ele tiver muito desenvolvido, reduz a tensão mecânica nesse grupamento. Ou seja, tenta não estimular esse grupamento ao máximo, porque quanto mais tensão mecânica você gerar nessa região, maior vai ser a síntese de glicogênio. Então imagine o seguinte, imagine que você é um atleta wellness e você já está com um braço muito desenvolvido. Então você está no limite, está até passando do limite, então você não pode mais aumentar aquele grupamento. Você fez a restrição de carboidrato lá durante o período pré-contest, então você já tem um problema.
o músculo já está altamente sensibilizado porque você fez a restrição de carboidrato. Se você colocar exercício na brincadeira, teu músculo vai aumentar ainda mais. Então lembra que qual é o aspecto que você tem quando você entra na segunda semana? O peso muitas vezes cai, só que a impressão visual que o teu físico causa é de um físico mais agressivo. Parece que o músculo vai aumentar de tamanho. Por que que isso acontece? Porque essa sensibilização da glicogênio sintase, ela começa a depositar glicogênio em locais muito pontuais da musculatura, que a gente já viu, entre as fibras, dentro da fibra e pouco glicogênio ali no espaço subsarcolemal, o que vai influenciar diretamente na estética da musculatura esquelética. Então, não treine, hein? Por isso que eu sou contra o treinamento full body nessa última semana de competição. Porque você não precisa estimular todos os grupamentos, a não ser que... Quando que se faz full body? Quando você é bom em tudo. Você é bom em peito, você é bom em braço, você é bom em glúteo, você é bom em perna, você é bom em tudo. Então, se você é bom em tudo, aí eu concordo contigo, estimula tudo, você é bom em tudo. Se você não é bom em tudo, que geralmente vai ser a conduta mais esperada nos campeonatos estreantes, isso não vai rolar. Você vai ter que estimular justamente o que você é ruim e você vai ter que deixar paradinho ali o que você já é bom. Porque lembra, se você estimular o que você é bom e se você não estimular o que você é ruim, o que vai acontecer? Você vai continuar maior do ponto de vista de estética, só que você vai continuar desproporcional e assimétrico. E não é isso que você vai querer na competição. Então você vai bater justamente em cima do que você precisa e não do que você quer. Então aqui a gente tem a fisiologia do carb-up. Então o carb-up é a estratégia mais utilizada. Então a gente vai ter uma depleção de 3 a 4 dias, em média de 100 a 20 gramas de carboidrato, a depender do peso do atleta. Nessa semana também é incluso exercícios aeróbicos, o que vai acelerar ainda mais a depleção de carboidratos. Mais uma vez, não faz sentido zerar carboidratos. O próprio pré-contest já é suficiente para induzir uma sensibilização insulínica, principalmente advida através da dieta, fora a tensão mecânica do exercício. Então eu vou ter uma alta sensibilidade insulínica e amilínica dessa fase. Para a síntese de glicogênio, ou seja, para a glicogênese, eu vou ter uma alta ação da glicogênio sintase. Então, mais uma vez, o estresse mecânico e a própria dieta hipocalórica já é suficiente para aumentar essa síntese de glicogênio. Não faz sentido. Aqui, eu vou trazer para vocês algumas estratégias para a gente acelerar essa ressíntese de glicogênio. Lembra que a gente falou lá dos transportadores intestinais aqui, ó? Que eles são fundamentais tanto na protusão abdominal como na síntese de glicogênio. A gente vai discutir sobre eles. A glicogênese, ela funciona de forma contrária a essa galera aqui, ó. Então eu preciso deixar paradinho aqui, glicogênio e fosforilase. Então a glicogênio sintase é a enzima que induz o aumento do glicogênio. A glicogênio fosforilase é a enzima que induz uma degradação do glicogênio. Então, quando eu tenho uma galera que manda construir e uma galera que manda degradar, isso não vai funcionar muito bem. Eu preciso encontrar aí um dos dois vai ter que trabalhar. E nessa fase, eu preciso deixar essa glicogênio fosforilase quietinha. Então, para mim deixar ela quietinha, para mim não estimular esse lado aqui da fosforilação do glicogênio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir a quantidade de catecolaminas, ou seja, adrenalina, noradrenalina. E aí, nesse caso, o que eu posso fazer? Retirar todas as drogas estimulantes, principalmente os termogênicos, e aqui vai ter um fator que eu não vou conseguir reduzir, a ansiedade. Então você vai perceber que quanto mais ansioso você vai ficando, parece que teu físico ele vai definhando mais, parece que ele vai demorando cada vez mais a responder. Por quê? Existe um lado fisiológico nisso. A ansiedade, ela tende a induzir a liberação de catecolaminas. Então, geralmente, em quadros de ansiedade, você sofre também de taquicardia, aumento da frequência cardíaca. E a taquicardia induzindo a adrenalina vai chegar, se ligar ao receptor de membrana e vai induzir a glicogênio fosforilase, reduzindo a ação da glicogênio sintase. Ou seja, tudo o contrário do que você quer. Então, quais são as estratégias mais utilizadas? E aqui a gente chega na parte principal quando a gente fala de carb-up. Lembra que eu te disse que ia te mostrar meios e maneiras de realizar um carb-up com esses atletas? Pensando na categoria, eu vou te trazer 4 estratégias aqui, ó. Um backload retroativo, um backload modificado, um rapid load e um front load. Não se preocupe em relação aos termos, são apenas nomenclaturas que são utilizadas para a gente tentar classificar, talvez coisas que vocês já façam aí na prática. Então, bora lá. Aqui o backload clássico, retroativo, ele diz o seguinte, olha, aqui eu tenho dados dos atletas, esses dados aqui é um estudo de caso, aqui a fonte é do colega aí, Wilson Max. Então, o Wilson é um doutor na área de nutrição,
Então, que vocês puderem, sigam ele aí nas redes sociais, um cara brilhante, estuda muito sobre fisiculturismo, então eu acho importante difundir, divulgar essas pessoas que amam também o fisiculturismo e também são da área científica. Então, esses dados aqui são deles, né? São dele, é de um atleta dele. Então, aqui a gente tem a Peak Week, a semana, e a distribuição dos macronutrientes. Então, como que funciona aqui, ó? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma quantidade baixa inicialmente de carboidrato, aqui de domingo até quarta, e vou aumentar aqui a quantidade de carboidratos aqui quinta, sexta e sábado. Então, você vai perceber que aqui nos 3 últimos dias da competição, eu vou aumentar aqui o peso. Essa estratégia eu acho interessante talvez para um bodybuilder que ele é mais controlado do seguinte quesito, que ele não sabe que não vai passar do ponto. Ou seja, ele sabe que o físico dele responde muito bem e que ele não vai passar do limiar da categoria. Então, talvez seja para um atleta mais aí experiente, porque ele vai fazer um aumento drástico aqui, ó, de calorias. Então, aqui ele vem de quarta para quinta, ele vai praticamente dobrar aqui a quantidade de calorias. E você vai percebendo ó, que o peso, apesar dele dobrar a quantidade de calorias, ele não responde de maneira proporcional. Aqui são dados reais, tá? Então, o atleta começou com 8,6, ó, e ele terminou com 8,7. Aí você se pergunta, poxa, mas não faz sentido. Como que o cara dobra a ingesta calórica e o peso muda muito pouco? Lembra que eu falei para vocês? Lá quando a gente falou de glicogênese, que existe um certo gasto de energia para produzir energia. Então, quando o atleta já vem com a quantidade de carboidrato muito baixa, ou quando ele vem fazendo treinos muito intensos, o músculo está mais sensível à ação da insulina. Então, obviamente, o gasto para ele colocar glicogênio nesse músculo vai ser maior. E pelo próprio processo de glicogênio, as enzimas fosforiladoras, elas vão justamente gastar mais energia na tentativa de produzir mais energia. Então, é meio que um contrassenso. Então, tem indivíduos que isso aqui é o contrário. Ó. Quanto mais o cara come, mais o peso cai. No caso dele aqui, né, foi uma leve alteração aqui, ou seja, coisa que para você, que talvez não seja fisiculturista, se você dobrar aqui a sua quantidade calórica, provavelmente aqui de 86 você pularia aqui para 92, 90, ou seja, você aumentaria o peso aqui muito drasticamente. Claro, não de gordura, porque você não ganha gordura de maneira tão rápida, mas principalmente por conta de retenção hídrica e por conta de armazenamento de glicogênio. Então aqui a gente tem outra estratégia, só completando o raciocínio. Aqui, falando das proteínas, a gente observa que a gente causa uma redução aqui na quantidade de proteínas. Ó. Professor, por que se reduz a proteína quando se aumenta o carboidrato? A proteína ela tem um efeito saciogênico muito grande. Então, a tendência, se não se reduzir proteína, se deixar essa mesma quantidade de proteína, a gente ia extrapolar aqui a quantidade calórica total e provavelmente aqui no carb up ele não iria conseguir comer. Porque a proteína ela causa uma sensação de cheio de forma muito mais evidente. Então você tem uma saciedade um pouco maior e aí você teria muita dificuldade para comer, que é um dos grandes problemas das pessoas que precisam comer muito para ganhar peso. Você precisa combinar carboidrato com proteína e geralmente o carboidrato ele é palatável, ou seja, você tem opções aí de carboidratos que são extremamente saborosos. A proteína nem sempre. Então, apesar dela não ser tão palatável, ela ainda tem uma certa dificuldade de absorção. A gordura também cai justamente para tentar aqui completar o gasto calórico e as fibras reduzem drasticamente. Por quê? Quanto mais fibra, né, eu tiver nessa região gastrointestinal, maior vai ser o poder osmótico. Então a fibra aqui ela tem um poder muito característico com a glicose. Ela consegue atrair água. Então parece ser uma estratégia muito interessante retirar ou reduzir a quantidade de fibras aqui. Eu não digo retirar porque você teria problemas gastrointestinais, mas reduzir aqui consideravelmente a quantidade de fibras nesse período, né? Pensando também nesse problema gastrointestinal, essa também é uma das hipóteses, porque aqui nessa fase os atletas sofrem muito, né, da região do trato gastrointestinal, porque eu tenho a quantidade de proteína muito parecida, eu tenho um aumento muito abrupto de carboidrato, ou seja, entra muito calorias aqui, muito alimento no trato gastrointestinal, a fibra cai e o que acontece com a água? Ela sai também. Então eu tenho o intestino seco, o intestino sem fibra com alta quantidade de calorias, ou seja, a combinação perfeita para gerar problemas gastrointestinais. A outra estratégia aqui são estratégias que eu acho muito interessante para categorias clássicas. Professor, por que você acha interessante essa estratégia? Por isso que o nome é Rapid Load, ou seja, precisa fazer um carregamento rápido. Por que você acha para estratégia para categorias clássicas? Porque o fisiculturista clássico, lembra, quem que é clássico? Lembra lá na nossa aula de categorias masculinas. Games Classic, Fisiculturismo Clássico e Class Physique. Então essas 3 categorias elas precisam de peso e altura. Então, se você chutar muito balde no quesito caloria, o que vai acontecer? O atleta não vai bater o peso.
Então, geralmente, essas categorias, o atleta vem com carboidrato restrito aqui, ó, até a pesagem. Quando o cara termina de se pesar, ele começa a carbar aqui, ó. E aí, geralmente, o que acontece? Geralmente, aqui, ele começa a carbar depois da sexta aqui, meio-dia, e ele tem até o outro dia, a hora do campeonato, para carbar. Então, nas categorias clássicas, geralmente você vai observar que o atleta ele leva a marmita para pesagem. E geralmente são os primeiros atletas a pesar. Então, o cara terminou de pesar, ele já começa a comer. Então, essa parece ser uma estratégia interessante para essas categorias. Qual que é o problema? Esses atletas não vão responder, não vão subir com 100% do seu físico. A gente já vai ver que a síntese de glicogênio no músculo, ela demora muito tempo para acontecer. Então, muita gente diz assim, olha, professor, eu estava com um físico melhor 2, 3 dias após o campeonato. Realmente, tem muita fundamentação para isso. Existem fundamentações do ponto de vista bioenergético, como, por exemplo, a síntese de glicogênio ela acontece justamente durante 2 ou 3 ou 4 dias. Então, justamente, o cara vai estar no ápice da performance física dele, geralmente ali 3, 4 dias depois, quando ele começou a carbar. Então, para esse indivíduo que tem essa resposta de físico melhor no pós-campeonato, o que eu sugiro? Começa a carbar aqui, ó, na quarta. Começa a carbar antes. Porque aí justamente você vai estar com um físico muito bom lá no dia do campeonato, como você estaria 2, 3 dias depois do campeonato, carbando na véspera da competição. Então, essa estratégia é interessante para o fisiculturista clássico, ou seja, um indivíduo que tem um período muito curto ali para carbar. Então, a gente coloca aqui uma média de 10 ou 12 gramas por quilograma de peso. E aí segue o mesmo raciocínio das gorduras e das fibras. Então, aqui eu só teria 2 dias aqui com a quantidade calórica aumentada. Aqui eu tenho uma estratégia interessante para categorias fitness. É um método backload modificado. Por que modificado? Porque eu não vou causar uma redução tão drástica aqui nas primeiras semanas e eu vou aumentar discretamente aqui, ó. Eu vou aumentar discretamente aqui, ó, o carb na última semana. Então, o que eu vou observar? Eu vou, no início da semana aqui, ó, eu vou deixar aqui a média de 5 gramas por quilograma de peso, ou seja, eu não vou reduzir e nem vou zerar o carboidrato. E aqui, quando chegar na quinta-feira, eu faço um leve aumento. Então, eu faço 3 dias carbando aqui, ó, e vou me pesar. Geralmente, isso é feito em categorias fitness. Por quê? As categorias fitness, elas podem se dar esse luxo de começar a carbar antes. Por quê? Porque não existe a preocupação com o peso. É só com a altura. Com exceção, mais uma vez, do fitness coreográfico. Mas todas as outras, Men's Physique, Muscular Physique, Wellness, Bikini, Body Fitness, Women's Physique, todas são altura. Então, para essas categorias, você consegue carbar aqui com... Não digo nem carbar, né? Mas deixar uma quantidade razoável aqui de carboidratos e começar a carbar tranquilamente aqui na quinta-feira, até aqui no sábado, no domingo na competição. Você vai evitar grandes flutuações de carboidrato e vai deixar um físico muito mais parecido ao longo da semana. Eu acho interessante. Por que eu acho essa estratégia muito interessante? Talvez, se o fisiculturista, o bodybuilder, ele for mais experiente, ele consiga também utilizar essa estratégia. Qual que é a vantagem maior que eu acho de fazer dessa forma? Você vai observando a resposta do físico ao longo da semana. Então você vai conseguir ajustando ao longo da semana a resposta do teu físico, diferentemente da estratégia anterior, do rapid load. Eu não consigo ter isso porque eu só vou ter 2 dias de resposta. Em 2 dias eu não consigo manipular muita coisa. Ou seja, eu vou ter muita dificuldade para tentar ajustar alguma coisa em 2 dias. Aqui não. Aqui eu já tenho 3 dias, já comecei a carbar com um pouco de antecedência e um dia nessa semana faz muita diferença. E aqui eu tenho o front load. Essa estratégia aqui é quando eu digo assim, olha, o atleta diz assim, olha, eu conheço meu corpo indo e voltando. Então eu não tenho preocupação de perder a categoria, eu não tenho preocupação de realmente passar do ponto da minha categoria. Então o que esse atleta vai fazer? Ele vai aqui, ó, primeiro dia com carboidrato baixo, já no segundo dia ele vai aumentar drasticamente a concentração de carboidrato, ó, e aí ele vai reduzindo próximo da competição. Só que ele não reduz ao ponto de ficar aqui 2 gramas por quilograma de peso. Ele reduz, mas ainda fica com a média de 5 gramas por quilograma de peso. Sabe quem faz isso? Os caras profissionais do Olímpia. Então, muitos fisiculturistas profissionais, se você seguir o atleta, ele vai começar a carbar na segunda-feira e a competição no domingo. Aí diz, poxa, como é que o atleta começou a carbar na segunda-feira, se a competição é no domingo? Por que ele começa a fazer isso muito antes, sendo que eu vejo comumente o pessoal carbando de um dia para o outro?
porque ele já conhece o corpo dele indo e voltando, e ele já sabe como que o físico dele vai responder mediante a estratégia. Então o que ele faz? Ele dá um boom aqui na volumização celular, e do ponto de vista bioquímico ele está perfeito quando ele faz isso, porque ele dá justamente o período aqui, ele dá uma sobrecarga de carboidrato, é justamente o período que o corpo dele precisa para passar por todas aquelas reações químicas até o glicogênio entrar no músculo e ficar lá organizadinho em ligações alfa 1,6 e alfa 1,4, e aqui, daqui para cá, ele vai só administrando. Então, se ele já tiver aumentado demais, ele dá uma segurada no carboidrato. Se ele perceber que dá para aumentar mais, ele vai aumentando aqui mais o carboidrato e vai apertando mais lá próximo da competição. Ou seja, a chance de dar certo com essa estratégia é muito grande do ponto de vista de volume muscular. Então, fique claro, você sobe extremamente volumoso e com a qualidade muscular muito boa. O que em algumas categorias talvez não seja tão interessante. Por exemplo, as categorias fitness. Então, talvez não seja interessante você começar já com a quantidade de carboidrato muito alta, já na segunda-feira. Então, são estratégias que a gente tem para tentar manipular aqui o físico. Então, mais uma vez, eu não estou te dando uma receita de bolo, eu estou te dando instrumentos para você pensar. Então, você pensa na condição do seu atleta e talvez qual estratégia para ele seja mais interessante. Aqui a gente tem um trabalho muito interessante, mais uma vez, do grupo do Brett Schoenfeld, que ele diz justamente o seguinte, olha, o carboidrato, ele parece aí ser justamente o macronutriente mais sensibilizado quando se faz a retirada. Então a gente observa aqui, ó, carboidrato, proteína e gordura. Então você vê aqui o delta de aumento aqui do carboidrato é muito, muito grande. E a variação também na taxa metabólica aqui é muito grande quando se manipula o carboidrato. Então todos esses artigos eles vão estar disponíveis para vocês. E aqui eu entro na cereja do bolo. Então eu já trouxe para vocês estratégias de carb up, como que eu posso fazer um carb up de acordo com a minha categoria, ou pensando na minha categoria. E aqui eu vou te trazer estratégia do ponto de vista nutricional. O que eu posso fazer para acelerar o carb up? Beleza, bora analisar. Aqui eu vou te trazer uma estratégia de alguns trabalhos na literatura. É um trabalho de 2008. Então são estratégias que não são novas, mas funcionam muito bem, onde os caras fazem o seguinte, olha, eles colocam carboidrato e cafeína. Não, professor, cafeína, isso mesmo. Cafeína. A cafeína ela é tida como um suplemento, só como um estimulante, um lipolítico, eu vou te mostrar aqui que não. Ela pode ser utilizada no meio do bodybuilder, inclusive com o objetivo de ressíntese de glicogênio. Então o que esse trabalho fez? É um trabalho do Pedersen, um pesquisador muito conhecido aí na área da bioquímica da cafeína, o bioquímico muscular. Então ele pegou ciclistas aqui, altamente treinados, então os caras tiveram a nutrição balanceada, foi utilizado aqui um analisador de gases para verificar justamente a mensuração desses gases, CO2 e oxigênio desses atletas, foi realizado biópsia, foi testado aqui a fadiga realmente baseado no VO2, e eles fizeram o seguinte, um grupo ingeria 1 grama de carboidrato por quilograma de peso, ou seja, uma quantidade muito baixa de carboidrato, e outro grupo ingeria 1 grama de carboidrato por quilograma de peso, ou seja, a mesma quantidade, porém, esse segundo grupo ingeria 8 miligramas de cafeína por quilograma de peso. Então, resumindo, um grupo tomava só carboidrato e outro grupo tomava carboidrato com cafeína. Então, bora lá. Olha que interessante. Aqui, ó, quantidade de glicose e quantidade de insulina. Então, CHO, grupo carboidrato, e CAF, grupo que usou a cafeína. Então, o que a gente percebe aqui? Ó, 1 hora após o exercício, o grupo que utilizou cafeína tem valores maiores de glicose do que o grupo que utilizou só carboidrato. E esses valores, ó, eles se tornam também maiores entre 3 e 4 horas. Então, quantidade de glicose por milimol por litro está maior no grupo que utilizou cafeína do que o grupo que utilizou glicose. Ou seja, parece que existe algum mecanismo aí que a cafeína aumenta a glicose, ou seja, a cafeína gera hiperglicemia. A gente não sabe o porquê ainda. O segundo, olha a quantidade de insulina. Do mesmo jeito, grupo que só ingeriu carboidrato e grupo que ingeriu carboidrato com cafeína. Olha que dado interessante. A partir aqui de meia hora de exercício, ó, toda a quantidade de insulina do grupo que ingeriu cafeína é muito superior comparado com o grupo que só ingeriu carboidrato. Ou seja, a ingestão de cafeína com carboidrato, ela aumenta não somente a glicemia, como ela aumenta também a insulina. Ou seja, além de ser hiperglicêmico, ainda é insulinotrópico. E a gente vai entender agora o porquê. A cafeína, ela apresenta um leve poder insulinotrópico, ou seja, o que é isso? A cafeína ela tem o poder de aumentar a insulina. Então ela vai aumentar levemente aí a insulina, e esse aumento
né, da cafeína, ela também, essa ingesta da cafeína, ela também vai induzir a adrenalina. Então lembra que a cafeína, ela vai estimular o sistema nervoso central vai induzir a liberação de catecolaminos, ou seja, aminas ligadas ao anel catecol, e essa galera vai induzir o seguinte, olha, aumenta a frequência cardíaca. E esse aumento da frequência cardíaca, induzido pela adrenalina, vai gerar um processo conhecido como gliconeogênese. Então, glicó vem de glicose, neo vem de novo e gênese vem de criação, ou seja, criação de uma molécula nova de glicose, a partir de fontes que não são carboidratos. O que isso significa? Que quando você entra no estado de jejum ou quando você tem uma descarga adrenal muito forte, você gera um processo conhecido como hiperglicemia. Eu te mostrei aqui os dados, que o grupo que utilizou cafeína, a glicemia aumentou. E a terceira hipótese, a cafeína promove a absorção intestinal de glicose. E esse aqui talvez seja o ponto mais importante. Lembra que eu falei lá que quando o indivíduo tira sódio da preparação, aquele transportadorzinho SGLT não funciona muito bem porque ele depende de sódio para funcionar? Olha quem acelera ou olha quem melhora aquele transportador, a cafeína. Então a cafeína, além dela ter efeitos a nível metabólico, a nível neural, ela também tem efeitos a nível do gastrointestinal. Ou seja, parece que ela melhora a absorção de glicose, ou seja, a cafeína ela faz o contrário da insulina. Lembra que quando eu falei que quando o indivíduo carba com insulina, o carb-up com insulina, ele aumenta o flush intestinal. E esse aumento do flush intestinal aumenta a quantidade de glicose no trato gastrointestinal, porque aquele transportador SGLT, ele não funciona muito bem. E aqui quais são as hipóteses? Então olha o trabalho que interessante. Imediatamente após o exercício, 1 hora após o exercício, 4 horas após o exercício. Então olha, CHO, grupo que só ingeriu carboidrato, e grupo pretinho aqui, o grupo que só ingeriu cafeína. Olha que interessante. 4 horas após, o grupo que ingeriu cafeína, a síntese de glicogênio foi muito superior comparado com o grupo que ingeriu só carboidrato. Ou seja, parece realmente que a cafeína, ela acelera a síntese de glicogênio. E aí vem a pergunta, tá, professor, mas por que isso acontece? Será se a quantidade de café aqui que eu vou ingerir vai induzir aqui, o cafezinho que eu tomo, vai induzir uma ressíntese de glicogênio? Provavelmente não. Por quê? Porque no cafezinho a quantidade de cafeína que eu tenho no cafezinho é muito pequena. Então preciso aqui da cafeína isolada. E aqui a gente entra num porém. A literatura ainda não chegou num consenso de qual o mínimo de cafeína que eu tenho para tentar estimular a síntese de glicogênio. Porque lembra, olha o que eu falei para vocês aqui, lá naquele diagrama que a gente falou sobre fisiologia do carb-up. O que eu preciso fazer para aumentar a síntese de glicogênio? Retirar o quê? Os termogênicos. E aí você pode pensar, professor, mas você está se contradizendo, porque você acabou de dizer que quando se usa cafeína, e a cafeína ela pode ser considerada um termogênico, né? Ela induz a formação de calor. Então, quando se utiliza a cafeína ela é um termogênico. Então, como que eu preciso retirar a cafeína, eu preciso retirar o termogênico para aumentar a glicogênio, e você está dizendo que eu tenho que colocar a cafeína para aumentar a glicogênese. Esse que é o ponto. É achar o equilíbrio. Qual o mínimo de cafeína que eu tenho para aumentar essa glicogênese e qual o máximo de cafeína que eu não posso dar para o meu atleta para induzir já um processo de ativação do sistema nervoso central, sendo com uma característica estimulante. Então veja, lembra que eu falei para vocês que o estímulo varia a força de acordo com o ambiente. Ou seja, a mesma cafeína que ela pode induzir uma síntese de glicogênio, ela também pode degradar o glicogênio. Tudo vai depender da quantidade. E aí se você me perguntar, professor, qual é a quantidade? Eu não sei. A literatura científica ela não chegou num consenso. Parece que entre 5 e 8 miligramas por quilograma de peso parece ser uma quantidade razoável. Tá? Mas aí isso ainda é pura especulação. Vários trabalhos eles não chegaram num consenso. Mas a média é entre 5 e 8 miligramas por quilograma de peso corporal. E aqui a gente tem as hipóteses por que isso acontece. A cafeína ela é insulinotrópica, ou seja, a cafeína ela aumenta aí a sinalização de insulina na musculatura esquelética. As catecolaminas, elas geram um processo de gliconeogênese, ou seja, elas induzem ao aumento da glicemia por compostos que não são carboidratos.
Existe aí, quando se usa cafeína, uma inibição parcial dessa glicogênio fosforilase. Lembra que a glicogênio fosforilase ela é antagônica à glicogênio sintase. Então, se inibe a glicogênio fosforilase, eu tenho uma maior ativação de quem? De glicogênio sintase, ou seja, elas são antagônicas. Eu tenho também a ativação dessa RAB GTPase. O que isso significa? Que quando eu ativo essa via aqui, a bioquímica, eu tenho maior migração de GLUT4 e GLUT12 para o músculo. Então, isso, em outras palavras, favorece a entrada de glicose dentro da musculatura esquelética por mecanismos bioquímicos. Eu tenho a inibição da GSK. GSK3 é um alvo que tem mais de 100 alvos celulares, aí é um grande sinalizador celular que tem mais de 100 alvos na musculatura esquelética, e quando esse cara está ativado, o GSK3, ele inibe a ação da glicogênio sintase. Ou seja, quando eu tenho a ação da glicogênio sintase, eu vou ter aí basicamente uma redução da oferta de glicogênio, da síntese de glicogênio no músculo. E a principal aqui, atuação da cafeína, é a nível intestinal, aumentando aqui a expressão do SGLT1 via AMP cíclico. Esse cara aqui, ó, AMP cíclico, ele é um segundo mensageiro na célula. Então, se você não lembra desse cara aqui nas aulas de biologia, de bioquímica, o que é um segundo mensageiro? Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Se na sua casa tem Wi-Fi, você vai ter um aparelho aí, um aparelhozinho quadrado aí na tua casa. Qual é a função desse aparelho? É propagar o sinal de rede de internet na tua casa. Ele é um amplificador de sinal. Então, a internet não é no cabo, ela é numa caixa. Então, se fosse no cabo, você só teria internet no computador, onde o cabo tivesse ligado. Mas você botou um modem na tua casa. Você tem um Wi-Fi. Então, esse Wi-Fi propaga o sinal para toda a tua casa. O que isso tem a ver com a MP ciclo? Ele faz a mesma coisa. Ele é um propagador de sinal. Ele amplia o sinal dentro da célula. Lembra do MP ciclo nessa situação. Então, a cafeína estimula esse cara aqui e ele amplifica o sinal desse transportador intestinal de glicose lá no trato gastrointestinal. Professor, beleza. E agora, se eu colocar proteína na brincadeira? Porque você falou que a cafeína tem algumas hipóteses, né? Que ela aumenta a síntese de glicogênio. Mas se eu colocar proteína, será que funciona? Não sei, bora analisar. Depois, um grupo começou a pensar nessa hipótese e começaram a colocar a proteína nessa brincadeira. Então eles pegaram 14 ciclistas, realizaram biópsia com esses caras, separaram em 3 grupos. Então um grupo carboidrato com proteína, a proteína foi a leucina. Por que a leucina? Porque a leucina ela tem um maior poder insulinotrópico. E o terceiro grupo aqui, carboidrato com cafeína somente. Olha que interessante, concentração plasmática de insulina. Então parece aqui, ó, que quando se coloca carboidrato com proteína, olha a quantidade de insulina aqui, ó. E aqui eu já te dou uma dica. Eu vejo muita gente falando de nutrição pegando conceitos isolados. E aí eu já ouvi dizendo assim, olha, eu não como carboidrato à noite porque carboidrato à noite dá pico de insulina. Aí o cara vai e toma um whey protein. A whey protein, jovem e jovens, ela tem um poder insulinotrópico muito maior do que o carboidrato. Ou seja, ela é muito mais insulinotrópica do que um pãozinho branco. Então é melhor que você coma um pão branco do que tome whey. Não interprete da seguinte maneira, o professor está falando que o whey é ruim. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que quando você pega bioquimicamente as coisas, que você vai analisar, a leucina ela é tão insulinotrópica ou mais do que o próprio carboidrato. O artigo está mostrando isso. Ó. Bolinha preta aqui, ó. A concentração de insulina é muito maior quando comparado com o triângulozinho aqui, ó, com cafeína. Na verdade, não teve nem muita diferença aqui o carboidrato com a cafeína. Qual que é o problema? Esse trabalho aqui, ó, a quantidade de cafeína que eles colocaram foi 3 mg por quilograma de peso. O trabalho anterior colocaram quanto? Colocaram 8. Então a quantidade de cafeína foi muito inferior do que o trabalho anterior. E aqui a gente tem concentração de insulina. Então, obviamente que quando eu tenho carboidrato mais proteína, olha a quantidade de insulina aqui. É muito maior do que tem quando carboidrato e cafeína ou somente o carboidrato. Então, mais uma vez, não comer carboidrato à noite com a justificativa de não querer aumentar a insulina e comer proteína, você está trocando 6 por meia dúzia. Aqui eu tenho a concentração de glicose, então parece que não mudou muito aqui, ó, a glicemia, comparando aqui cafeína, proteína e somente o carboidrato. Aqui já vem um dado interessante, ó. Quando eu venho para cá, lactato, então parece que a concentração de lactato ela foi levemente maior aqui, ó, quando se induziu carboidrato com cafeína. Do mesmo jeito aqui, ó, ácidos graxos, então foi maior quando se tomou cafeína. A adrenalina, lembra que eu falei da adrenalina?
foi maior quando se utilizou cafeína e noradrenalina também foi maior quando se utilizou cafeína. Então parece que a nível de sistema nervoso central, realmente a cafeína ela faz uma diferença. E aqui eu venho para a síntese de glicogênio em geral. Ambos aumentaram, só que sem diferença entre eles. Na verdade, uma leve tendência aqui, ó, do grupo carboidrato mais proteína, só que sem um asterisco aqui. Ou seja, foram iguais, não houve diferença entre eles. Aqui eu venho para cá. A concentração de glicogênio agora, não analisando o total, mas analisando o quê? O tipo de fibra. Então, olha que interessante. Parece realmente que o tipo de fibra aqui, ó, principalmente quando se tem carboidrato com proteína, a fibra tipo 2 ela é mais responsiva a processos de glicogênese. O que já era esperado. A gente já sabe que a fibra tipo 2 ela também é mais responsiva ao quê? A hipertrofia muscular. Não que a fibra tipo 1 não seja. Aqui do mesmo jeito, a fibra tipo 1 também foi responsiva. Só que quando eu analiso a diferença das duas, a fibra tipo 2 ela teve uma leve diferença para mais em relação à fibra tipo 1. Então, nesse caso, o aspecto qualitativo do músculo, lembra que a gente falou na aula sobre plasticidade, que o músculo é um tecido plástico? Aqui fica muito claro que as alterações qualitativas também interferem diretamente na síntese de glicogênio do músculo do meu atleta. E aqui vem um ponto importante. Esse glicogênio, ele tem duas velocidades de ressíntese. Uma fase que a gente chama de fase rápida e uma fase que a gente chama de fase lenta. A fase rápida, ela não depende de insulina. Você pode fazer o que você quiser fazer. O glicogênio vai ser ressintetizado. Só que dura muito pouco tempo, ó, de 30 a 60 minutos. Quem que está atuando nessa fase rápida? O glicogênio, o lactato. Alguns aminoácidos também vão estar atuando. Então, a gente vai ter alguns substratos aqui ó, que vão aumentar o nível de glicogênio independentemente se tem insulina. O famoso ciclo de Core vai contribuir para isso. Olha a quantidade de glicogênio, de 12 a 30 milimols por grama por peso de músculo úmido. Olha a fase lenta. Ela já depende de insulina e olha a quantidade de horas que eu preciso. Entre 1 e 72 horas. Opa! Quando eu faço um carb up, que a competição é no sábado meio-dia e eu vou competir no outro dia pela manhã, eu tenho menos de 12 horas. Se eu tenho menos de 12 horas, provavelmente eu vou competir com o meu físico, não vai estar completo a minha síntese de glicogênio. E aqui a gente tem um grande problema. E lembra por que eu falei para vocês que aquelas estratégias que eu faço um rapid load, ou seja, uma sobrecarga rápida de carboidrato, eu não vou subir com o meu físico 100%, porque não vai dar tempo aqui, ó, bioquimicamente, de você ressintetizar o glicogênio muscular. O hepático você consegue ressintetizar, principalmente se você comer fruta. Você consegue ressintetizar muito rápido, questão de horas você consegue fazer isso. O muscular não. Então, do ponto de vista bioquímico, quanto tempo seria interessante você programar um carb up para você começar a carbar esse atleta? No mínimo aqui com 72 horas de antecedência. Parece ser a estratégia mais prudente. Então, se eu tenho um campeonato, por exemplo, domingo, é interessante ali que eu comece a carbar esse atleta no máximo, na quinta-feira. Então, seria interessante ali já, muito antes de começar a carbar esse atleta para ver justamente essa resposta dele. Então, aqui eu tenho... Aqui está trocado, tá, pessoal? Então, peço desculpa a vocês aqui. Então, a quantidade na fase rápida, ela é menor. Então, aqui, esse de 4 a 10 aqui, ó, era para estar aqui, tá? E esse de 12 a 30 é para estar aqui. Então, na fase lenta, né, eu tenho aqui uma menor quantidade, só que eu consigo ressintetizar mais glicogênio. Na fase rápida, eu tenho aqui, na fase lenta, perdão, né, eu tenho mais glicogênio, porque a quantidade de tecido é maior, só que isso acontece muito, muito mais lento. Quem que entra na fase rápida? O nosso fígado. Quem que entra na fase lenta? O nosso músculo. Se a competição fosse de mostrar o fígado, né, se você subisse lá para mostrar o fígado, realmente faria sentido você fazer um carb up de um dia. Então, bioquimicamente, teria respaldo para isso. Como a competição, infelizmente, é de mostrar os músculos, você precisa aqui de mais horas para esse processo acontecer. Esse trabalho é um trabalho interessante porque ele é um trabalho recente, relativamente recente, de 2018, e ele começou a dizer o seguinte, olha, essa ressíntese de glicogênio parece que ela é mais interessante quando eu faço carboidrato com proteína. Principalmente a leucina, ou seja, quais são os alimentos que eu tenho muita leucina? Peixe, frango, ovos, ou a própria leucina de forma isolada. Então parece que quando eu faço a combinação aqui de carboidrato com proteína, a minha ressíntese de glicogênio ela é mais
interessante. E aqui a gente tem um trabalho aqui do grande Wilson. Mostrei os dados aqui do Wilson, então um trabalho que eles fizeram com fisiculturistas. E eles mostraram aqui um problema muito comum. Sintomas gastrointestinais com bodybuilders. É um trabalho de 2019. Então eles sugerem aqui algumas condutas como treinar o intestino. Então olha que legal. Por que seria interessante eu treinar o intestino? Para detectar possíveis intolerâncias justamente de alguns alimentos nesses atletas, não deixar para fazer isso na véspera da competição, aumentar a expressão gênica de transportadores, principalmente quais? Transportadores dependentes de sódio e glicose e transportador dependente especificamente de GLUT5, aqui é a frutose. Isso geraria maior absorção de carboidratos com esse aumento da expressão de transportadores. Possivelmente eu teria maior disponibilidade desses carboidratos. Isso geraria maior glicogênese e isso reduziria os sintomas gastrointestinais. Por isso que eu, na minha humilde opinião, eu acho interessante essa estratégia de refeed. O que seria refeed? Você escolher ali alguns dias para você aumentar ali a oferta calórica de 1 ou 2 refeições no máximo. O que eu acho interessante? Faz esse refeed no dia que você vai treinar o teu grupamento muscular mais fraco. Então você pode pensar, um dia eu faço o refeed para aumentar essa glicogênese pré-treino, então ali um dia antes, 8 horas antes, aumento ali a quantidade de carboidrato e vou descer a madeira no treino, ou eu faço o contrário, eu calculo esse refeed justamente no momento pós-treino. Então aí fica a conduta, é a critério, né, da conduta que você vai escolher baseado no seu padrão de físico ou baseado principalmente no membro que você quer melhorar. É uma estratégia muito interessante para treinar o músculo deficiente. Então, no caso dos homens aí, posterior de coxa, o próprio quadríceps, alguns homens têm muita deficiência de deltoides. Então, seria uma estratégia interessante. E aqui, para fechar nossa aula, a gente tem aqui um panorama geral do que foi discutido nessa aula. Então, aqui a partícula de glicogênio no carboidrato é extremamente importante. Então, eu tenho glicogênio aqui em todos os órgãos e tecidos. Algumas estratégias que eu posso fazer vai alterar isso. Por exemplo, o jejum, a gente viu que aumenta o glicogênio cardíaco, mas reduz de todos os órgãos. O dano muscular também reduz a quantidade de glicogênio, ou seja, daqui a importância de você não treinar muito pesado na semana final de competição. Baixo o nível de carboidrato e exercício físico intenso vão justamente reduzir essa quantidade de glicogênio. E aí, o que eu posso fazer para acelerar? A creatina. Professor, você não falou da creatina. Realmente. Eu preferi não falar da creatina porque a gente tem inúmeros trabalhos, inúmeros estudos e a aula iria ficar muito, muito grande. Mas de uma maneira geral, a gente pode comentar na creatina no seguinte quesito. A creatina tem um efeito osmótico muito grande. Então lembra daquela reação de água de 1 para 17? A creatina ela pode atrair água, pode fazer sequestro de água do ponto de vista intracelular. E isso é muito bom. No passado a gente pensava e acreditava que a creatina retia água fora da célula. Hoje a gente sabe que não. Isso não acontece. Hoje a gente sabe também que a creatina não satura. Então tinha aquela história, eu preciso tomar 3 meses de creatina e parar porque senão meus receptores vão estar fechados. Isso é balela, isso é besteira. A gente tem vários trabalhos que dizem o contrário. Meu amigo, você pode tomar creatina aí a vida inteira. O receptor não vai saturar. Não sou eu que estou falando isso, são várias meta-análises que já mostram isso. Então eu acho interessante a combinação da creatina aí nessa semana final de competição, justamente com a cafeína e com a leucina. Qual que é o problema que eu acho muito grande? Não deixe para juntar tudo isso e testar isso na semana final de competição. Teste isso antes, teste isso no pré-contest, teste isso, faça esses testes no momento, talvez até mais longe da competição, no período off-season. Então não deixe para fazer isso na véspera da competição. Essa glicogênese ela pode ser muscular, e aqui a gente viu que a gente tem transportadores aqui diretamente ligados com o transporte de sódio e glicose e transportadores hepáticos aqui, principalmente a frutose. Então, quando eu penso aqui na parte muscular, esses transportadores vão estar diretamente ligados à minha estética corporal. Quando eu penso aqui no fígado, esse transportador vai diretamente ligado com a produção de energia. Então, quando eu junto uma estética muito boa com um físico muito encaixado na categoria, que consegue se apresentar muito bem, eu tenho um somatório de um atleta campeão. E aqui a gente tem, entrando no glicogênio, na parte mais bioquímica. Então, a gente tem a glicogenina, e essa glicogenina, essa ressíntese, ela segue um padrão bifásico, ou seja, são 2 fases que vão acontecer, uma fase mais rápida e uma fase mais lenta. A fase mais rápida não precisa de insulina, só que consegue ressintetizar muito pouco glicogênio. A fase mais lenta ressintetiza o glicogênio maior, a partícula maior, só que depende de dias para acontecer. Então, aí eu te trouxe as principais informações sobre carboidrato no fisiculturismo. Um grande abraço e não esqueça, só os livros salvam.